Eu nunca fui de ficar contando história para os outros, ainda mais história que o pessoal vai achar que é mentira ou que eu tô inventando. Mas depois de tanto tempo guardando isso só para mim, resolvi falar. Talvez alguém já tenha visto a mesma coisa por aqui. Meu nome é Francisco, mas todo mundo me chama de Chico. Tenho 54 anos, nasci aqui no interior do Ceará mesmo. Não vou falar o nome da cidade porque ainda moro aqui, conheço todo mundo e não quero que o pessoal fique me olhando de lado, achando que eu sou doido. A coisa que eu vou contar aconteceu há uns 17 anos, em 2008. Eu tinha 37 anos na época e trabalhava de vaqueiro numa fazenda grande aqui da região. A fazenda ficava a uns 30 quilômetros da cidade, bem no meio da Caatinga. Lugar de muito mato seco, mandacaru e xique-xique. O dono da fazenda, seu Raimundo, criava gado e cabra. Umas 150 cabeças de gado e umas 300 cabras espalhadas numa área grande. Eu morava numa casinha pequena perto da entrada da fazenda, junto com minha mulher na época, a Socorro, e meus 2 filhos pequenos. Era uma vida boa. Todo dia eu saía de manhã cedo com meu cavalo para dar uma olhada no gado, ver se não tinha bicho doente, se a cerca estava boa. De tarde ajudava a juntar as cabras e de noite ficava em casa descansando. O problema começou em agosto de 2008, bem no meio da seca brava. Todo mês, mais ou menos na mesma época, começaram a aparecer bichos mortos de um jeito esquisito. Primeiro foram cabras. De manhã a gente achava elas com ferimento no pescoço, como se alguma coisa grande tivesse atacado durante a noite. Seu Raimundo pensou logo em onça. Aqui no sertão ainda tem, principalmente quando a seca aperta e elas vêm procurar água e comida fácil nos currais. Chico, ele me falou, tu vai ter que ficar de olho. Essa onça tá dando prejuízo demais. Comecei a prestar atenção. Toda noite antes de dormir eu dava uma volta pelos currais com uma lanterna e uma espingarda velha que seu Raimundo me deu. Mas o estranho é que eu nunca achei rastro de onça. As pegadas que tinham perto dos bichos mortos eram diferentes, grandes, meio redondas, mas com marca de dedos bem definidos na terra seca. Seu Raimundo, falei para ele, eu acho que não é onça não, essas pegadas são esquisitas. Ele deu de ombros. Deve ser cachorro bravo do mato então, ou raposa grande. Mas eu sabia que não era nem cachorro nem raposa. Bicho desses não mata a cabra adulta assim, e nem deixa a pegada tão grande. A coisa foi piorando. Em setembro começaram a morrer bezerros também. Sempre do mesmo jeito. Ferimento no pescoço e no peito. Uma noite, lua cheia, acordei com um barulho diferente vindo dos currais. Era tipo um gemido, mas não era de bicho conhecido. Tinha alguma coisa estranha naquele som. A Socorro acordou também. Chico, que barulho é esse? Não sei, mulher. Deve ser o que tá matando nossos bichos. Peguei a lanterna e a espingarda e saí devagar. O som vinha do curral das cabras, uns 80 metros de casa. Quando cheguei perto, o barulho parou. As cabras estavam inquietas, balindo baixinho, todas amontoadas num canto. Acendi a lanterna e vi pegadas frescas na terra. Seguiam do curral até um juazeiro grande que ficava no terreiro. Acompanhei as pegadas. Elas iam direto até o pé da árvore e sumiam, como se o que fez elas tivesse subido. Apontei a lanterna para os galhos. Tinha alguma coisa lá em cima. No meio dos galhos, uns 3 metros de altura, alguma coisa estava agarrada olhando para mim. Era do tamanho de gente, mas toda curvada, segurando nos galhos que nem macaco. Quando a luz bateu, vi que era coberta de pelo escuro. Os braços eram compridos e a cara não era cara de bicho normal. Era misturado, meio gente, meio cachorro. Mas o que me gelou foram os olhos. Brilhavam na lanterna amarelos, mas do jeito que olhavam parecia que a coisa estava entendendo que eu estava ali. Fiquei sem conseguir me mexer. A criatura ficou me olhando uns segundos, depois fez um barulho na garganta, tipo rosnado baixo, e desceu da árvore rapidinho. Quando chegou no chão, se levantou que nem gente, mas meio curvada para frente. Meu Deus, murmurei. A coisa me olhou mais uma vez e saiu correndo. Corria em pé, mas estranha, com os braços balançando. Entrou na caatinga e sumiu. Fiquei ali parado um tempão, só sentindo meu coração disparado. Quando consegui me mexer, voltei para casa. Que foi? A Socorro perguntou. Nada, mulher, não era nada importante. Como é que eu ia explicar o que tinha visto? Ela ia pensar que eu estava maluco. No outro dia procurei as pegadas de novo.
Estavam lá, saindo da árvore e indo para a caatinga. Depois se perdiam no meio das pedras e do mato seco. Não contei nada para seu Raimundo. Quem ia acreditar numa história dessas? Comecei a reparar melhor quando aconteciam os ataques. Sempre na lua cheia ou pertinho dela. Nunca quando a lua estava nova ou pequena. Passou um tempo sem eu ver nada. Os ataques continuavam, mas eu não conseguia pegar o bicho de novo. Até que chegou outubro. Lua cheia outra vez. Dessa vez me preparei. Fiquei na varanda de casa com uma cadeira, de onde dava para ver os currais. Levei café numa garrafa e esperei a noite toda. Umas 2:30 da madrugada, ouvi o gemido de novo. Vinha do curral dos bezerros. Peguei a lanterna e fui devagar. Quando cheguei perto, vi ela outra vez. Estava dentro do curral, agachada perto de um bezerro. Não estava atacando. Parecia que estava cheirando como o cachorro faz. Fiquei escondido atrás da cerca de pau, olhando. A lua estava forte e dava para ver ela bem. Era grande mesmo, do tamanho de homem, mas com um corpo diferente. Ombros largos, braços compridos. Quando ficava de pé, as mãos chegavam quase no joelho. De repente ela levantou a cabeça e olhou direto onde eu estava. Mesmo eu quieto, ela sabia que eu estava ali. Se levantou devagar e começou a andar na minha direção. Não correndo, só andando mesmo como se tivesse curiosidade. Parou a uns 10 metros. Ficou me olhando com a cabeça meio de lado que nem cachorro faz. De perto dava para ver o rosto melhor. Era estranho, parte parecia de gente, parte de bicho. Os dentes, quando entreabriu a boca, eram pontiagudos. "Que tu quer?" Falei baixinho, mas para mim mesmo. A criatura fez um som baixo na garganta, não ameaçador, mas como se fosse resposta. Ficamos ali uns minutos nos olhando. Eu com medo, mas também curioso. Ela parecia, parecia sozinha. De repente ela virou e começou a sair do curral. Parou na porteira, me olhou de novo e foi caminhando devagar para a caatinga. Dessa vez resolvi seguir, mantendo distância. Ela andou uns 150 metros, parando às vezes para cheirar o ar ou olhar para trás. Chegou numa clareira pequena, onde tinha uma aguada. Lugar bonito, com umas árvores maiores e até um pouco de capim verde. A criatura se agachou na beira da água e bebeu, lambendo que nem cachorro. Foi aí que vi uma coisa que me arrepiou. Tinha ossos espalhados pela clareira. Ossos de bicho, alguns ainda com carne. Não eram ossos velhos. Alguns pareciam frescos. A criatura bebeu água. Depois se sentou na beira da aguada, de costas para mim. Ficou ali parada, quieta. Era uma cena estranha. Quase parecia gente descansando depois de um dia de trabalho. Fiquei observando uns 15 minutos, até que ela se levantou, olhou na minha direção e entrou no mato fechado. Esperei ela sumir antes de voltar para casa. No outro dia, voltei na clareira de dia. Os ossos estavam lá mesmo. Ossos de cabra, de bezerro. Tinha uns maiores que eu não conseguia identificar. Foi aí que tomei uma decisão. Não ia mais tentar caçar ou matar a criatura. Pode parecer estranho, mas depois daquele encontro, eu via ela diferente. Não era um monstro, era só uma coisa diferente tentando viver. Os ataques continuaram uns meses, mas eu nunca mais tentei interferir. Quando ouvia os barulhos de noite, ficava em casa esperando passar. Em dezembro de 2008, os ataques pararam. Janeiro, fevereiro, março e nada. Nenhum bicho morto, nenhuma pegada, nenhum barulho estranho. Em abril, seu Raimundo comentou: "Chico, parece que aquela onça foi embora. Faz tempo que não mata nenhum bicho." "É, seu Raimundo. Deve ter achado outro canto." Mas eu sabia que não era isso. Tinha certeza que a criatura tinha ido embora da região. Em 2009, eu e a Socorro nos separamos. Não por causa dessa história, não. Foram outros problemas. Saí da fazenda e vim trabalhar aqui na cidade, numa loja de material de construção. Hoje trabalho de pedreiro, faço uns bicos. Casei de novo, tenho uma filha pequena. Mas às vezes, quando tá lua cheia, lembro daquela época. E fico pensando, será que ela ainda tá por aí, em algum outro canto do sertão? Tem uma coisa que nunca esqueci. O jeito que ela olhava. Não era olhar de bicho feroz. Era olhar de quem estava sozinho. Sei que tem gente que não vai acreditar. Vai falar que eu estava bebendo, que foi sonho, tudo bem. Mas eu sei o que vi. O velho Antônio, que tem uma venda aqui, já me contou umas histórias parecidas que o pai dele contava. E o João Pequeno, que trabalha de caçador, disse que já ouviu uns barulhos na caatinga que não sabe explicar. O sertão é grande. Tem muito lugar isolado onde uma criatura dessas pode viver sem incomodar ninguém. E talvez seja melhor assim.
Não precisa explicar tudo nessa vida. Às vezes é melhor deixar o mistério quieto. Só espero que, se ela ainda tá por aí, tenha achado um canto onde possa ficar em paz. Todo mundo merece isso, até as criaturas que a gente não entende. E se alguém que tá ouvindo isso já viu alguma coisa parecida, pode contar. Eu vou acreditar, porque eu sei que tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar. E não precisa explicar mesmo. Cara, eu vou contar uma coisa que... Porra, faz tempo que tá engasgada aqui dentro. Aconteceu lá em 2016, eu acho. Ou foi 2017? Não, foi 2016 mesmo, porque eu lembro que estava desempregado depois de terminar o técnico em veterinária. Minha mãe ficava no meu pé todo dia. Vai procurar emprego, vai fazer alguma coisa da vida. Essas coisas que mãe fala, né? Foi quando meu avô ligou lá para casa. Seu João, pai da minha mãe. Ele tinha uma fazendinha pequena em Alfenas, sul de Minas. Uns, sei lá, 60 alqueires. Mais ou menos 100 cabeças de gado. Nada muito grande, mas dava para viver. Ele me chamou para ajudar porque estava ficando meio velho para cuidar de tudo sozinho. Minha avó, Dona Maria, tinha morrido uns 5 anos antes e ele morava sozinho lá desde então. Lembro que minha mãe ficou meio preocupada. Lá é muito isolado, João. Ela sempre chamava ele de João, nunca de pai. Sei lá por quê. Não tem vizinho perto se acontecer alguma coisa. Mas eu precisava de grana, né? E sempre gostei do vovô. Ele era daqueles velhos durões do interior, sabe? Trabalhador, honesto, mas meio fechado. Não falava muito sobre sentimentos e essas coisas. A propriedade ficava mesmo meio perdida no mundo. Você saía da BR-491, pegava uma estradinha de terra que serpenteava por uns morrinhos típicos do sul de Minas. Aqueles morros arredondados, cheios de capim e algumas árvores espalhadas. Uns 2,5 km de estrada de chão, passando por 2 pontes de madeira sobre córregos que secavam no meio do ano. O vizinho mais próximo era o seu Geraldo, que criava porcos e ficava a uns 2 quilômetros da nossa porteira, talvez mais. A casa era antiga, dessas de fazenda mesmo, varanda na frente, telha de barro, pé direito alto. Tinha uns 3 quartos, sala, cozinha grande com fogão a lenha e um banheiro que meu avô tinha reformado uns anos antes. Nos fundos ficava o curral, o estábulo para as vacas leiteiras e uns galpões para guardar ração e equipamento. Nos primeiros dias foi tranquilo. Rotina de fazenda mesmo. Acordar 5 da manhã para o gado, ordenha das vacas leiteiras, levar o rebanho para o pasto de acordo com o período do ano e a qualidade do capim, consertar cerca quando quebrava, essas coisas. Meu avô sempre foi meio quieto, homem de poucas palavras. Mas nessas primeiras semanas ele estava, não sei, meio mais ressabiado. Eu reparava que ele ficava parado na varanda no final da tarde, fumando o cigarrinho de palha dele e olhando na direção da mata que fazia divisa com a propriedade do lado. Era uma mata fechada mesmo, parte da Serra da Mantiqueira que ainda estava preservada. Árvores altas, cipós, bem fechadinha. De dia você ouvia passarinho, macaco bugio gritando longe, essas coisas normais. Mas de noite era um silêncio meio pesado, sabe? Uma tarde eu estava consertando uma cerca que as vacas tinham quebrado. Elas fazem isso quando querem ir para o pasto do vizinho, onde o capim sempre parece mais verde. Quando reparei que meu avô estava me olhando com uma expressão estranha. Vô, o senhor está preocupado com alguma coisa? Ladrão de gado? Ele balançou a cabeça devagar. Não é ladrão não, menino. E ficou por isso mesmo. Quando meu avô não queria falar sobre alguma coisa, não adiantava insistir. A coisa começou a complicar lá pela... Deixa eu lembrar direito. 3ª semana que eu estava lá. Era uma segunda-feira. Lembro porque no domingo antes a gente tinha ido na cidade comprar umas coisas. Ração, remédio para vermifugar o gado, essas coisas. Na manhã de segunda fui fazer a contagem do gado, coisa que eu fazia todo dia. Contei uma vez, não bateu. Contei de novo, continuava não batendo. Estavam faltando 2 vacas. Uma era a princesa, uma holandesa preta e branca que dava bastante leite. A outra era uma Nelore jovem, que a gente chamava de Estrela por causa de uma mancha branca na testa. Primeiro pensei que tinham quebrado a cerca e saído para a propriedade do vizinho. Acontece direto. Peguei a moto e fui dar uma volta pelos pastos próximos. Achei elas no pasto dos fundos perto da divisa com a mata.
mortas. O negócio era estranho, cara. Muito estranho. Eu tinha estudado sobre predadores no curso de veterinária. Tinha visto casos de gado atacado por onça quando era criança. Tinha uma onça que aparecia de vez em quando na região e atacava bezerro. Onça mata certinho. Vai direto na nuca, quebra o pescoço, mata para comer. É eficiente, limpo. Aquilo ali era completamente diferente. As duas vacas estavam com ferimentos múltiplos no pescoço e no peito. Não eram mordidas certeiras de felino. Eram rasgões profundos, paralelos, como se fossem garras. Mas garras grandes demais para ser de onça ou jaguatirica. E tinha muitos ferimentos. Não foi um ataque rápido e preciso. Foi, como posso explicar, foi selvagem, violento, como se o bicho tivesse atacado com raiva. E o mais estranho, não tinham tocado na carne, nada, nem um pedaço. Qualquer predador mata para comer. É instinto de sobrevivência. Mas ali parecia que o bicho tinha matado só por, sei lá, por matar mesmo. O terreno em volta estava todo revirado. Terra fofa, capim pisoteado, pedaços da cerca de arame quebrados. Parecia que tinha rolado uma luta danada. E no chão molhado, perto de uma nascente que brotava ali, tinha umas marcas estranhas. Abaixei para examinar melhor. Eram pegadas, mas diferentes de qualquer coisa que eu conhecia. Grandes, umas 3 vezes o tamanho da pegada de um homem adulto. Tinham formato meio humano, com 5 dedos, mas os dedos eram compridos demais. Que na ponta de cada dedo tinha o que pareciam ser marcas de garras. Garras compridas e afiadas. As pegadas estavam meio borradas pela umidade do solo, mas dava para ver que eram de um bicho pesado. As marcas estavam bem fundas na terra, que havia uma trilha delas, umas 6 ou 7 pegadas, indo da mata em direção ao local onde as vacas estavam mortas, e depois voltando para a mata. Meu avô chegou na hora que eu estava agachado examinando as pegadas. Ouvi o barulho da moto dele chegando, mas não levantei os olhos na hora. Estava meio em choque, tentando processar o que estava vendo. Encontrou elas, ele disse. Não era pergunta. Vô, o que fez isso? Olha aqui essas pegadas, olha os ferimentos. Ele ficou parado ali uns segundos, olhando para as vacas mortas, depois para as pegadas, depois para a mata fechada lá no fundo. Suspirou fundo, um suspiro cansado, de quem já tinha visto aquilo antes. Começou de novo. Ele falou baixinho, mais para ele mesmo do que para mim. Como assim, vô? O que começou? Mas ele não quis falar. Só disse que a gente precisava enterrar os animais antes que começasse a cheirar mal e atraísse o urubu. Passamos o resto da manhã cavando 2 covas grandes no final da propriedade e arrastando as carcaças com o trator velho. Naquela noite, depois da janta, meu avô cozinhava bem, comida simples, mas gostosa. Ele ficou mais tempo que o normal na varanda, fumando. Eu estava inquieto. Não conseguia parar de pensar no que tinha visto de manhã. Resolvi acompanhar ele. Vô, comecei devagar. Que bicho que o senhor acha que fez aquilo? Ele ficou em silêncio uns minutos, só fumando e olhando para as estrelas. Quando finalmente falou, a voz estava diferente. Meio nostálgica, meio assombrada. Quando eu era menino, ele começou. Lá pelos anos 50, 60, sempre aparecia gado morto assim na região. Sempre na época de lua cheia. E sempre do mesmo jeito que você viu hoje. Ferimentos múltiplos, carne intocada. Ele deu uma tragada longa e continuou. Meu pai, seu bisavô, que você não chegou a conhecer, ele falava que já acontecia na época do pai dele também. Desde que o pessoal começou a criar gado por essas bandas, lá no começo do século passado. Sempre a mesma coisa. Mas que bicho era? Ninguém nunca descobriu direito. Teve gente que disse que viu, alguma coisa estranha. Não era onça, não era lobo. Aliás, nem tem lobo por aqui, né? Era outra coisa. Ele apagou o cigarro na lata que usava como cinzeiro. Os mais antigos falavam que era lobisomem, ele disse, e deu uma risada sem graça. Mas você sabe como é, pessoal do interior, né? Gosta de inventar história. Só que eu percebi que ele não estava achando graça de verdade. Tinha alguma coisa nos olhos dele, uma preocupação que ele estava tentando esconder. Quando foi a última vez que aconteceu? Faz uns 15 anos. Depois que sua avó morreu, pensei que tinha parado de vez. Naquela noite eu não dormi direito. Ficava ouvindo barulho, vento nas árvores, algum animal se mexendo no mato, esses ruídos normais da noite no interior. Mas estava tudo amplificado na minha cabeça.
Cada barulhinho me fazia acordar sobressaltado. Nos dias seguintes, fiquei de olho no gado. Contava de manhã, contava de tarde. Fazia rondas extras pelos pastos. Mas não aconteceu mais nada. A rotina da fazenda voltou ao normal. Até que, umas 2 semanas depois, aconteceu de novo. Dessa vez foi uma novilha. A bonita, uma mestiça que estava prenha, devia ter uns 6 meses de gestação. Achei ela no mesmo pasto dos fundos, no mesmo local onde tinham morrido as outras. Mesmo padrão. Ferimentos múltiplos no pescoço e peito, carne intacta, terreno revirado. E as pegadas estranhas na terra molhada. Mas dessa vez, tinha algo a mais que me gelou o sangue. A novilha estava com a barriga rasgada. Não de forma brutal como os outros ferimentos. Era como se alguma coisa tivesse procurado o feto com cuidado. Com precisão. E o feto não estava mais lá. Isso me assustou mais que todo o resto. Que bicho faria uma coisa dessas? Meu avô chegou, viu a cena e ficou ainda mais abatido que da primeira vez. Não falou quase nada enquanto enterrávamos o animal. Mas naquela noite, sem eu perguntar nada, ele continuou contando as histórias. Meu avô, seu trisavô. Ele dizia que tinha visto a criatura uma vez, ele contou, olhando para o fogo que a gente tinha feito no quintal para queimar uns galhos secos. Foi numa noite de lua cheia, lá em 1923 ou 24. Ele estava voltando da cidade a cavalo meio tarde da noite. Disse que viu uma sombra grande cruzar a estrada na frente dele. Como era? Grande, muito grande. Andava ora em pé, ora de 4. Peluda, com cara de cachorro, só que maior. E os olhos brilhavam no escuro. Ele mexeu o fogo com uma vara. Mas o que mais assombrou meu avô foram as mãos. Ele disse que eram mãos mesmo, não patas. Mãos grandes, com garras. Senti um arrepio na espinha. E depois? Depois nada. A coisa olhou para ele uns segundos e sumiu no mato. O cavalo ficou louco de medo, quase derrubou meu avô. E no dia seguinte encontraram uma vaca morta do mesmo jeito. Comecei a reparar num padrão. As mortes sempre aconteciam uns 2, 3 dias antes da lua cheia. E estávamos entrando no período de lua crescente de setembro. Resolvi me preparar para uma vigília. Peguei a espingarda calibre 12 do meu avô. Ele tinha porte legal. Usava para espantar onça quando aparecia de vez em quando. Carreguei com cartuchos de chumbo grosso. Separei uma lanterna boa, pilhas extras, um termo com café bem forte. E montei um esconderijo numa paineira grande, que ficava no meio do pasto. Dava vista para praticamente toda a área onde o gado ficava de noite. Era uma quinta-feira. Lua cheia na sexta. Se o padrão se repetisse, alguma coisa ia acontecer naquela noite ou na próxima. Subi na árvore lá pelas 8 da noite, quando ainda tinha um pouquinho de claridade. A paineira era antiga, com galhos grossos e firmes. Consegui me acomodar num galho largo a uns 4 metros do chão, com boa visão de todo o pasto. O gado estava espalhado, pastando tranquilo. Umas 60 cabeças. As vacas leiteiras ficavam mais perto do curral, o gado de corte mais espalhado. Tudo normal. Lá pelas 9 da noite, começou aquele silêncio estranho que eu tinha reparado antes. Os grilos pararam de cantar de uma hora para outra. Os sapos que faziam aquele barulho perto do córrego ficaram quietos. Até o vento parou de balançar as folhas. Era um silêncio pesado, sabe? Daqueles que deixa a gente inquieto sem saber por quê. Como se a própria natureza tivesse parado para prestar atenção em alguma coisa. Lá pelas 10, 10 e meia, os 3 cachorros vira-latas que dormiam soltos na fazenda, Trovão, Rex e Bolinha, começaram a ficar inquietos. Vi eles saindo debaixo da varanda onde costumavam dormir e vindo na direção do pasto. Mas não era aquela corrida alegre de cachorro que vai brincar. Eles vinham devagar, meio agachados com o pelo arrepiado. Pararam uns 50 metros da árvore onde eu estava e ficaram ali olhando na direção da mata, rosnando baixinho. Um rosnado contínuo, grave, de quem está com medo mas não quer demonstrar. Meia-noite passou, 1 da manhã. O gado começou a ficar inquieto também. Primeiro foram as vacas leiteiras, que eram mais nervosas. Começaram a se juntar, a se movimentar sem motivo aparente. Depois o gado de corte também começou a demonstrar sinais de agitação. Lá pelas 2 da madrugada aconteceu. Uma sombra se mexeu na beirada da mata. No começo pensei que fosse algum animal comum. Boi que tinha fugido, cavalo do vizinho que às vezes aparecia por lá.
Mas a forma de se mover era estranha. Não era o andar pesado e constante de um bovino. Não era o trote elegante de um equino. Era um movimento desajeitado, como se o bicho não tivesse certeza se queria andar em 2 ou 4 patas. A lua estava alta e clara. Quando a sombra chegou numa parte mais aberta, onde a luz lunar batia direto, consegui ver com mais clareza. Era um bicho grande, muito grande. Maior que qualquer predador que eu conhecia. Tinha o porte de um boi, mas a silhueta era completamente diferente. O corpo era robusto, coberto de pelos escuros que pareciam meio acinzentados na luz da lua. As pernas traseiras eram compridas e musculosas. Lembravam pernas humanas, mas proporcionalmente maiores. As dianteiras também eram compridas, terminando em algo que não eram bem patas nem bem mãos. E a cabeça era o que mais chamava a atenção. Era alongada, tipo focinho de cão, mas maior, muito maior, com orelhas pontudas no topo que se mexiam captando sons. E quando abriu a boca para farejar o ar, vi os dentes, caninos enormes brilhando na luz da lua como facas. A coisa farejou o ar várias vezes, girando a cabeça de um lado para o outro. Depois começou a se mover na direção do gado. O rebanho entrou em pânico completo. Mugidos desesperados correria para todos os lados, mas a criatura não se assustou com o barulho. Pelo contrário, parecia que o desespero dos animais a deixava mais animada. Ela começou a circular o gado, forçando os animais a se juntarem num grupo menor. E então, com uma agilidade impressionante para um bicho daquele tamanho, ela saltou para dentro do grupo e isolou um novilho jovem. O que aconteceu depois foi a coisa mais brutal que já presenciei na minha vida. A criatura agarrou o novilho com as mãos, porque eram mãos mesmo, não patas, mãos grandes com dedos longos terminando em garras, e começou a atacar com uma violência que não era natural. Não era instinto de predador caçando para comer. Era algo mais primitivo, mais selvagem. O novilho berrava, tentava se soltar, chutava, mas não tinha como escapar. A criatura era forte demais e ela parecia estar gostando. Os ataques eram precisos, calculados para causar sofrimento antes de matar. Eu fiquei paralisado ali em cima da árvore. A espingarda estava do meu lado, carregada, pronta para usar, mas eu não conseguia me mexer. Estava em choque completo, vendo aquela cena surreal acontecer bem na minha frente. Depois de uns minutos que pareceram uma eternidade, o barulho parou. O novilho estava morto, mas ao invés de começar a se alimentar, como qualquer predador faria, a criatura ficou ali parada, só observando o que tinha feito. Parecia estar contemplando a própria obra. Foi aí que ela levantou a cabeça e olhou diretamente para a árvore onde eu estava. Os olhos refletiram na luz da lua, amarelos intensos brilhando que nem ouro derretido. E tinha inteligência naqueles olhos. Não era olhar de animal irracional. Tinha consciência ali. Consciência e alguma coisa que me assustou mais que tudo. Reconhecimento. Era como se ela soubesse que eu estava ali o tempo todo. Como se tivesse feito aquilo, sabendo que eu estava assistindo. Ficamos uns segundos nos encarando. Meu coração estava disparado, achei que ia sair do peito. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a espingarda. E a expressão no rosto dela, porque era um rosto, não focinho. Era uma mistura estranha de características humanas e animais. E a expressão era de satisfação. Satisfação sádica. Depois de me encarar por uns segundos que pareceram uma hora, a criatura se virou e começou a caminhar de volta para a mata. Não correndo, não se escondendo, caminhando devagar, com confiança, como se fosse dona do lugar. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Antes de sumir completamente na vegetação fechada, ela parou na beira da mata e olhou para trás mais uma vez. E eu juro pela alma da minha avó, que ela sorriu. Foi só um segundo, mas eu vi. Um sorriso que mostrava aqueles dentes enormes. Um sorriso que era meio humano, meio animal. Depois ela sumiu na escuridão da mata. Fiquei ali na árvore até clarear o dia. Não conseguia descer, não conseguia me mexer. Ficava olhando para o corpo do novilho morto no meio do pasto e para o local onde a criatura tinha desaparecido. Quando o sol nasceu e comecei a ouvir os pássaros cantando de novo, o mundo voltando ao normal, eu finalmente consegui descer da árvore.
As pernas estavam bambas, as mãos ainda tremiam. Cheguei perto do novilho. Mesmo padrão dos outros casos, ferimentos múltiplos feitos por garras, carne intacta. Mas dessa vez, eu tinha visto como tinha acontecido. E isso tornava tudo muito pior. Voltei para casa ainda em estado de choque. Meu avô estava na cozinha fazendo café. Quando me viu entrar, pálido e tremendo, ele não precisou perguntar nada. Viu, né? Ele disse sem nem olhar para mim. Sentei na mesa da cozinha e contei tudo, cada detalhe. Meu avô me ouviu em silêncio, só fazendo que sim com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou quieto uns minutos, mexendo o café com a colherinha. É isso mesmo, ele disse finalmente. É exatamente assim que meu avô descreveu. Vô, que diabos é aquilo? Ele levantou, foi até a janela e ficou olhando na direção da mata. Sei não, menino. Tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar. Não com a ciência que a gente conhece. Meu pai falava que era uma maldição antiga, alguma coisa que veio com os primeiros colonos que se instalaram por essas bandas. Outros falavam que era castigo, sei lá do que. Ele voltou para a mesa. Mas uma coisa eu sei. Ela só mata quando quer, quando tem vontade. Não é fome, não é instinto, é outra coisa. A gente precisa avisar alguém. Polícia, Ibama, sei lá. Ele balançou a cabeça. Vai falar o quê? Que viu um lobisomem. Vão pensar que você endoidou, vão querer te internar. Fiquei mais 2 semanas na fazenda depois disso. Não aconteceu mais nada. Não estava época de lua cheia. Mas eu não conseguia mais viver normal. Não conseguia dormir direito. Não conseguia ficar sozinho no pasto. Qualquer barulho de noite me fazia acordar em pânico. Quando consegui emprego numa clínica veterinária em Varginha, saí da fazenda quase correndo. Inventei uma desculpa para o meu avô. Falei que tinha arrumado uma oportunidade muito boa na cidade, mas acho que ele sacou o real motivo. Na despedida, ele me puxou de lado. Você vai ficar bem na cidade, ele disse. Ela não sai da mata, não vai atrás de ninguém, só fica por aqui mesmo. Como o senhor sabe? Porque se fosse para sair, já tinha saído faz tempo. Meu pai conviveu com ela a vida toda, meu avô também. Ela faz parte desse lugar, entende? Faz parte da mata, das montanhas. Não vai embora daqui. Meu avô morreu no ano seguinte, em março de 2017. Infarte fulminante. Encontraram ele na varanda, sentado na cadeira onde gostava de ficar no final da tarde, olhando para a mata. A fazenda ficou um tempo parada. Ninguém da família quis assumir. Tava todo mundo trabalhando na cidade com vida própria. Acabaram vendendo para um pessoal de São Paulo que transformou numa pousada rural. Pousada Recanto da Serra, o nome. Mas a pousada não durou muito. Menos de 1 ano depois, fechou. Ouvi dizer que tiveram problemas com hóspedes reclamando de barulhos estranhos de noite, animais mortos no terreno, essas coisas. O pessoal de São Paulo desistiu e colocou à venda de novo. Hoje a propriedade está abandonada. Às vezes, quando passo pela BR-491, indo visitar uns parentes em Alfenas, eu vejo a porteira enferrujada, o mato crescendo onde era o pasto. A casa deve estar caindo de podre. Mas eu ainda vejo notícias no jornal da região, Gazeta de Alfenas, Folha Regional, de animal encontrado morto por aquelas bandas, sempre na lua cheia, sempre com o mesmo padrão de ferimentos. Os jornais falam em predador não identificado, possível ataque de onça, essas coisas. Mas eu sei o que é. E às vezes, quando a lua tá cheia e eu tô aqui na cidade deitado na cama, eu fico pensando naquela noite, nos olhos amarelos que me encararam, no sorriso que ela deu antes de sumir na mata. Que eu me pergunto, será que ela ainda tá lá? Será que ainda mata de vez em quando tem vontade? Será que às vezes ela fica parada na beirada da mata, olhando para a estrada, esperando alguém passar? Sei lá, cara. Tem coisa nesse mundo que é melhor não tentar entender. Tem coisa que é melhor deixar na mata onde sempre esteve. Mas eu sei o que eu vi. E isso vai ficar comigo pro resto da vida. O que aconteceu na Cachoeira do Gavião é algo que jamais irei esquecer. Olha, cara, eu nunca falei isso direito pra ninguém, nem pra minha mulher. Mas faz uns 15 anos que isso aconteceu e, sei lá, talvez seja a hora de soltar isso do peito, sabe? Era janeiro de 2009. Eu trabalhava como guia na Serra do Cipó. Cresci lá mesmo. Meu pai trabalhava numa fazenda em Santana do Riacho. Conhecia aquelas trilhas que nem conhece o caminho de casa.
A galera sempre falava umas histórias meio estranhas sobre a serra. Animal esquisito, gente que sumia. Mas você conhece interior, né? Pessoal gosta de inventar. Bom, era uma sexta. Eu estava levando um grupo de São Paulo. 3 casais, pessoal novo, queriam fazer camping na Cachoeira do Gavião. É uma cachoeira meio escondida, não tão famosa quanto a Grande ou a Véu da Noiva. Fica uns 40 minutos de trilha da estrada. Nada muito puxado. Lugar lindo, piscina natural, mata fechada em volta. Chegamos lá umas 5 da tarde. O pessoal montou acampamento, fez fogueira, tava todo mundo animado. Eu já tinha levado gente lá umas, 10, 12 vezes. Nunca rolou nada. Só que naquela noite, como é que eu vou explicar? Os bichos ficaram meio quietos. Sabe quando você tá na mata e de repente para tudo? Passarinho, grilo, sapo, para tudo de uma vez? Quem conhece mato sabe que isso não é normal. Lá pelas 8 da noite isso aconteceu. Ficou um silêncio esquisito. Eu fiquei meio inquieto, mas não falei nada pro pessoal. Não queria estragar o clima. Aí lá pelas 10, a Júlia, uma das meninas, foi fazer xixi no mato. Quando ela voltou, estava toda pálida, meio tremendo. Tem alguma coisa lá, ela falou apontando para a mata. Perguntei o que ela viu, mas ela não sabia explicar direito. Falou que ouviu um barulho, tipo um rosnado baixo, e quando acendeu a lanterna, viu uns olhos refletindo no escuro. 2 olhos amarelos, bem grandes. O pessoal começou a zoar ela, falando que era macaco, gambá. Mas eu conhecia a Júlia há alguns dias. Ela não parecia do tipo que inventava coisa. E tinha alguma coisa no jeito dela. Resolvi dar uma olhada. Peguei minha Fênix, uma lanterna boa que eu usava para o trabalho, e fui até onde ela tinha ido. Era uns 15 metros do acampamento, perto de uma nascente. No chão molhado, na lama mesmo, eu vi pegadas. Não eram de gente nem de bicho que eu conhecesse. Eram grandes, do tamanho da minha mão aberta, só que mais compridas. Com formato meio estranho, tipo humano, mas com, dedos mais compridos. E marcas que pareciam garras. Voltei sem falar nada. Alimentei bem a fogueira e resolvi ficar acordado. O pessoal foi dormir lá pelas 11. Lá pelas 2 da madrugada eu comecei a ouvir barulho no mato. Galhos quebrando, coisa pesada se movendo devagar. Acendi a lanterna na direção do som, mas não vi nada. O barulho parou na hora. Uns 10 minutos depois ouvi de novo, do outro lado do acampamento. Como se alguma coisa tivesse rodeado e estava vindo do outro lado. Foi aí que eu vi a sombra. Na beirada da mata, onde a luz da fogueira quase não chegava, alguma coisa se mexeu. Era grande, muito grande, e não estava em pé que nem gente normal. Estava meio curvada, meio desajeitada. Mirei a lanterna. Cara, como é que eu explico o que eu vi? Era como se fosse um animal grande, mas em pé. O corpo era peludo, meio acinzentado. A cabeça parecia de lobo, mas maior, com orelhas pontudas. E os olhos, amarelos, brilhando que nem ouro quando bate a luz. Mas o que me assustou mesmo foram os braços. Eram compridos, terminavam em mãos com garras. Mãos mesmo, não patas. Como se fosse meio gente, meio bicho. A coisa ficou me olhando. Não se mexeu, só ficou ali me encarando. E eu juro que tinha inteligência naquele olhar. Não era só um animal qualquer. Aí a coisa fez um som. Não era bem rosnado, não era grito. Era meio dos dois. Um som grave que ecoou pela serra toda. Senti até o peito vibrar. O pessoal acordou na hora, gritando, perguntando o que era. Quando olhei de novo, a coisa tinha sumido. Mas o cheiro ficou... cheiro de bicho selvagem misturado com... alguma coisa meio podre. Levantei todo mundo. Falei que a gente tinha que sair. O pessoal achou que eu tinha pirado, como ia descer trilha no escuro. Mas eu insisti. Alguma coisa no meu instinto estava gritando para a gente sair dali. Demorou uns 20 minutos para convencer eles. A gente pegou o essencial e começou a descida. Pior caminhada da minha vida. 2 horas no escuro, todo mundo nervoso, pisando em pedra molhada. E o tempo todo eu tinha a sensação de que alguma coisa estava nos acompanhando. A cada 10 minutos eu parava e iluminava a trilha para trás. Nunca vi nada, mas ouvia. Galhos quebrando, pedra rolando, sempre numa distância segura, como se a coisa tivesse, nos escoltando para fora. Chegamos na estrada lá pelas 5 da manhã.
Todo mundo exausto, meio puto comigo. Na despedida, a Júlia me puxou de lado. Você viu também, não foi? Ela perguntou baixinho. Eu não respondi, mas acho que ela viu na minha cara. Obrigada, ela disse. Nunca mais voltei naquele lugar. Mudei meus roteiros. Sempre evitei aquela área. Quando outros guias perguntavam por que eu não levava mais gente para a Cachoeira do Gavião, eu inventava que a trilha estava ruim, que tinha desmoronado. Uns 2 meses depois li no jornal, acho que era o Estado de Minas, que tinham achado o acampamento destruído naquela região. Barracas rasgadas, equipamento espalhado, mas sem rastro dos donos. A polícia falou que tinha pegadas estranhas no local, mas não conseguiu identificar que animal. 2 pessoas sumiram. Nunca acharam. De vez em quando passo de carro pela estrada que vai para a Serra do Cipó, principalmente quando a lua tá cheia, eu ainda ouço um uivo longo que vem das montanhas. Talvez vocês achem que eu tô inventando, que foi onça sussuarana, que o medo fez eu ver coisa. E pode ser mesmo. Sei lá, mas eu sei o que eu vi naquela noite. E desde então, toda lua cheia, eu tranco bem a porta e fico longe da janela. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você tem um relato que gostaria de compartilhar conosco, pode enviá-lo para o e-mail que está fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Vamos adorar ler sua história.